Olá, essa é a nossa apresentação sobre o ingresso no mercado global, então aqui trazendo um resumo do nosso capítulo 8 para vocês. Então participou dessa construção Breno, eu, Catarina, o Caio, o Juliano, o Gustavo, o Guilherme e também o Igor. Sobre o tópico de ingresso no mercado global, o capítulo deixa muito claro que, com o advento da globalização, o mundo se torna muito mais conectado e as distâncias físicas se tornam irrelevantes para as empresas. Então, elas são confrontadas com o desafio de se internacionalizar. E a gente tem um case bem interessante que é exposto, que é sobre a Hyundai, que é uma empresa que, em um curto espaço de tempo, conseguiu se expandir para diversos mercados, europeu, americano, asiático, fazendo benchmarking com a Toyota, que é líder do segmento, aplicando metodologia Six Sigma e se tornando referência de qualidade em todos esses mercados para os quais ela se expandiu. Com a competição em nível global, a gente tem uma mudança de paradigma, né? Então, a internacionalização antes ela era algo restrito, fosse para segmentos específicos, como o segmento de luxo, onde as empresas precisavam se expandir porque tinham poucos clientes desse segmento em cada país, ou para empresas que já nasceram como multinacionais. Hoje em dia, o desafio de ir para outros mercados é de quase toda empresa, porque existem muitos benefícios em fazer isso. Atuar globalmente significa maiores lucros, vantagens em P&D, em produção, na cadeia logística e até de marketing. Óbvio que tem que se ter uma atenção aos riscos, que uma cadeia de suprimento global oferece muitos riscos, como aconteceu no terremoto do Japão em 2011, que todas as empresas que dependiam de insumos japoneses foram afetadas, e também agora com a guerra na Ucrânia e na Rússia. A decisão sobre ingresso no mercado internacional traz algumas questões, né? Obviamente, permanecer local é mais simples, porque gerir uma empresa dentro do mesmo país, com o mesmo idioma, enfim, sem precisar treinar os profissionais para irem para fora, é muito mais simples, mas os benefícios de atuar globalmente são muito tentadores também para as empresas. Claro que é preciso ponderar os riscos, porque existem riscos de estabilidades econômicas, políticas, de não entender a necessidade do cliente de outro mercado, mas ponderando esses riscos e respeitando as etapas de internacionalização, é possível ter muito sucesso, né? Então, começa com exportações, depois uma representação, uma filial, até a empresa estar pronta para ter um parque produtivo em outro país estrangeiro. Sobre a decisão sobre quais mercados ingressar, tem duas perguntas-chave, que são quantos, e aí quantos pode ser adotado uma abordagem sequencial, então um país de cada vez, que é a abordagem adotada, por exemplo, pela BMW, ou pode ser uma abordagem pulverizada, onde a empresa se expande ao mesmo tempo para vários países, que é a estratégia adotada pelas grandes empresas de tecnologia como a Microsoft. E também preciso avaliar muito bem o potencial de cada mercado, né? Então, entender as peculiaridades, e a gente tem o KFC como exemplo de um case de sucesso de uma empresa que entendeu as peculiaridades de cada mercado e conseguiu se expandir e aproveitar da melhor forma o potencial de cada um deles. As empresas que desejam ter sucesso nos mercados em desenvolvimento precisam adaptar suas estratégias de marketing. Algumas empresas adotaram abordagens inovadoras, como contratar agentes locais para comercializar produtos, exibir vídeos educativos em áreas rurais e oferecer soluções de moradia de baixo custo. Embalagens menores, preços acessíveis e distribuição eficiente são os elementos importantes nessas estratégias. O uso de mídias sociais e estratégias digitais também é crucial nos mercados em desenvolvimento. Existe uma concorrência crescente das empresas dos mercados em desenvolvimento que estão se expandindo globalmente e competindo com empresas dos mercados desenvolvidos. Essas empresas de mercados emergentes têm adotado estratégias como identificar nichos de mercados negligenciados e adquirir empresas em mercados desenvolvidos, e por sua vez, empresas de mercados desenvolvidos têm aprendido lições importantes dos mercados em desenvolvimento, como a importância da inovação de produtos, a abordagem da base da pirâmide, por exemplo, que é para atender às necessidades dos consumidores de baixa renda. As empresas também estão explorando a integração econômica regional, participando de acordos comerciais entre blocos de países, expandindo suas operações em regiões inteiras simultaneamente. E essas estratégias e abordagens são essenciais para alcançar o sucesso nos mercados em desenvolvimento, que representam uma parte significativa da população mundial e oferecem oportunidades de crescimento econômico. Quanto às maneiras de ingresso no mercado global,
a gente vai ter 5 principais: exportação indireta, exportação direta, licenciamento, joint ventures e investimento direto. Da esquerda para a direita, exportação indireta se trata da venda para algum intermediário que este, por sua vez, irá realizar a revenda no mercado exterior. Quanto à exportação direta, a gente vai ter algum tipo de representatividade que no país estrangeiro, esta por sua vez irá realizar a venda diretamente ao cliente. Quanto ao licenciamento, nesse caso há uma concessão de uso de marca, processo de fabricação, patente a alguma empresa estrangeira e esta por sua vez deverá pagar royalties ou taxa à empresa que fez a concessão. Quanto a joint ventures, nesse caso haverá uma formação de sociedade com algum grupo estrangeiro e esta sociedade poderá investir em algum negócio no exterior. E por último, investimento direto, nesse caso haverá a aquisição de uma propriedade física no país estrangeiro e a empresa passará a executar suas atividades em outro país. É importante mencionar também que outra forma de ingresso seria a aquisição de alguma marca estrangeira. E essa é mais uma possibilidade para que sua empresa, consiga atuar em território global. É importante mencionar também que dentro dessas 5 principais a gente vai ter numa escala aqui da esquerda para a Quando uma direita, empresa quanto decide mais se à direita, maior internacionalizar, ela é deve o levar em comprometimento conta necessário, o qual é a cultura investimento e os e o costumes do potencial país de onde ela lucro. está entrando, para que possa fazer as Outra adaptações estratégia para a necessárias do expansão e seu produto globalização das para que ele seja empresas bem é a aceito estratégia nessa de nova joint comunidade. ventures ou de fusões e Uma dessas aquisições. estratégias é a Isso nada extensão mais é do direta, que a onde o produto é integração e a lançado no mercado combinação entre as global sem nenhuma empresas, que adaptação, o que é possibilita bastante uma comum combinação de em mercados recursos, eletrônicos. competências ou até mesmo A de segunda é processos e de quando o produto equipes. exige O uma objetivo é adaptação, realizar a expansão, então ele aumentar é o poder adaptado e até levando em mesmo a conta quais são as representatividade dessas preferências empresas dentro de um desse determinado local, seja o mercado ou país, a região. cidade, região Através ou disso, até mesmo a loja conseguimos em que ele vai diversos ser benefícios, como a comercializado. combinação de A recursos e terceira opção é a competências, invenção de um acessos a produto novos onde um mercados, novo produto redução é de lançado. custos, aumento Essa da invenção pode ser eficiência, maior retrógrada, competitividade, ou entre seja, outros ele fatores se que lança um possam formato anterior de um auxiliar produto que dentro se de uma adapta bem às integração, de uma necessidades desse país iniciação, num estrangeiro, mercado ou novo uma ou até invenção à mesmo num frente, onde é nicho de criado um produtos novo produto diferente do para que o seu satisfazer ou da sua especificamente as empresa está necessidades acostumado. desse novo país. Um Outra dos pontos característica mais importante importantes que dentro do precisa se levar escopo em do conta além de marketing adaptar o para produto empresas é também a adaptação dos multinacionais ou elementos de globais marca, é a decisão sobre o porque em seu diferentes programa culturas relacionado às as cores regiões da e marca, às países em vezes que os a empresa números atua. Logo, ou essas os empresas slogans internacionais não devem são tão decidir bem até que ponto aceitos. vão adaptar suas estratégias de marketing às Quando tem condições uma do local, tradução literal de pois um o slogan, por comportamento de exemplo, consumo pode pode ser refletir que diferenças no culturais idioma marcantes estrangeiro o entre diversos significado seja países. completamente diferente. Com isso, a definição dessa estratégia engloba alguns pontos de análise e de entendimento de dados, sejam eles culturais ou históricos, acerca daquela região. Essa análise ela pode proporcionar algumas vantagens, como economias de escala em produção e distribuição, custos mais baixos de marketing, um poder e escopo maior, a consistência e imagem da marca, a habilidade de alavancar boas ideias com rapidez e eficiência e uma uniformidade em suas práticas de marketing. Logo, alguns pontos críticos precisam ser analisados, como a diferença entre os consumidores quanto às suas necessidades, seus desejos, seus padrões de uso dos produtos, as respostas dos consumidores acerca dos programas e atividades de marketing, o desenvolvimento do produto e do ambiente competitivo, qual que é o ambiente legal e jurídico daquela região, bem como algumas diferenças entre os processos administrativos de cada país ou de cada empresa dentro da sua localidade. Então, esses são pontos cruciais para você definir dentro da sua estratégia e proporcionar uma uniformidade que contemple e signifique, mantenha o significado da marca, mas com algumas peculiaridades e adaptações para aquela região. Com isso, entendemos a necessidade da adaptação aos mercados e do entendimento entre as suas semelhanças e diferenças. Através de um estudo e análise, conseguimos compreender as diferenças de comportamento entre consumidores e quais fatores históricos do mercado proporcionam diferentes resultados. Através disso, aplicamos estratégias e diferenciações entre as regiões e entre as necessidades dos clientes, como, por exemplo, alguns atributos do produto, rótulo,
cores de embalagens, até mesmo materiais e certas promoções ou preços vinculados ao produto podem ser alteradas mantendo a identidade da marca, mas que adaptam-se e melhoram a relação entre a marca, os produtos e o consumidor, proporcionando um melhor resultado, até mesmo um aumento dentro da margem de lucro. Além de pensar no produto, é preciso pensar também nas estratégias globais de comunicação. Há algumas formas de garantir que a comunicação seja assertiva e estratégica de acordo com cada localidade, sendo a mais simples dela apenas variar o idioma e o nome, como é o exemplo da Häagen-Dazs, em que eles apenas alteraram a voz do locutor para colocar no idioma local. Uma segunda forma é manter a mensagem principal, mas alterar a forma de execução, alterar a forma como a mensagem é transmitida. E uma terceira forma é quando a empresa cria um conjunto global de anúncios e a equipe local é responsável por selecionar qual é aquele que faz mais sentido localmente. Além de entender qual estratégia será seguida, é preciso avaliar local a local quais são as leis, quais são os costumes realmente aceitos culturalmente, para garantir que a comunicação esteja falando com o público principal. Na venda em diferentes países, deve-se entender quais são as estratégias de preço adotadas, sendo as opções mais comuns o preço uniforme em todos os países, variando apenas a moeda, o preço baseado no mercado, então de acordo com o preço estabelecido pelos seus concorrentes, e o preço com base nos custos de cada país. Mas além de pensar nesses padrões, é preciso encontrar também soluções para os preços de transferência, como as tarifas alfandegárias, os mercados paralelos, como a venda através de distribuidores, e também os produtos falsificados. Se tratando de estratégias globais de distribuição, o livro comenta sobre a visão de canal total, que vai cuidar de levar o produto da empresa vendedora até o consumidor final, ou seja, da esquerda para a direita no slide. E para que isso ocorra, ele passará por 3 estágios. O primeiro seria a tomada de decisão da diretoria de marketing com relação aos canais e elementos de marketing que serão utilizados nesse novo país que pretendem entrar. Depois, se preocupariam com os canais entre países, ou seja, como levar o produto do país de origem para o país que estão desbravando e entender toda a burocracia e custos envolvidos nesse processo. E por fim, os canais internos, os canais no país estrangeiro, onde a empresa vai encontrar parceiros que conhecem e entendem melhor como funciona a região e vão cooperar na distribuição e varejo da maneira mais adequada desses produtos, para que ele chegue e seja comercializado aos clientes da maneira mais adequada. E isso tudo é muito importante, pois cada país tem uma individualidade, que pode tornar viável ou não a comercialização de um dado produto. Mudando de tópico, vamos falar dos efeitos que o país de origem pode causar em um produto.
Assim como um produto, um país é comercializado. E é função dos governos cuidar para que o país tenha uma boa imagem e se aproveite de todo o seu potencial, né? Aqui no slide a gente traz o exemplo da Nova Zelândia, que abraçou a oportunidade de ser conhecida como o Lar dos Hobbits, e hoje em dia é diretamente associada ao filme de Senhor dos Anéis e ao próprio filme dos Hobbits. E por que essas associações são importantes, né? Porque isso pode ser feito com produtos também, né? Aqui no slide também a gente traz o exemplo da Alemanha. A Alemanha é sempre muito associada à engenharia automotiva, né? Então, quando a gente vê um carro de marca alemã, a gente tende a entender que ele será bom, né? Será um carro de qualidade. O mesmo acontece com os Estados Unidos com relação à high-tech, né? Por estar envolvido muito no Vale do Silício e tudo mais, marcas high-tech americanas tendem a trazer uma boa credibilidade por causa disso. E a gente poderia ir longe com isso, né? A França com os produtos de luxo e por aí vai. Mas em geral, essas são construções que acontecem, que os países fazem e acabam sendo associadas às marcas. Às vezes isso pode acontecer ao contrário, como aconteceu com o Japão e a Sony. A Sony despontou de tal maneira com os eletroeletrônicos que fez a visão do mundo mudar em relação ao Japão. O Japão era visto como um país que fazia produtos eletrônicos baratos e ruins, mas depois da Sony isso mudou. Mencionamos anteriormente todo o esforço que um país faz para gerar uma boa imagem e cooperar com as suas empresas locais. Mas qual a percepção dos consumidores no final das contas? Bom, a resposta é que depende. Uma empresa pode ter uma visão dos consumidores domésticos muito boa, por questão de patriotismo, nostalgia. Mas em outras regiões vai sofrer com preconceito por coincidir ou não com aquelas associações que a gente mencionou anteriormente também. Outro ponto que é importante mencionar é que o mundo hoje em dia é extremamente globalizado, então é muito difícil saber a origem de cada detalhe do seu produto, né? E as empresas podem acabar se utilizando disso para passar a impressão de que ela tem origem ou raiz em cada país que atua. O exemplo aqui é a Haier. A Haier é uma empresa de eletrodoméstica chinesa que atua nos Estados Unidos, mas no início não era tão bem vista. Isso só foi mudado depois que elas instalaram uma fábrica na Califórnia e passaram a patrocinar a NBA por um certo tempo. Então, depois disso, ela obteve sucesso nos Estados Unidos, chegando a ter um market share de 30% dos eletrodomésticos em 2012. Muito obrigado pela atenção.